Convidada desta noite é médica anestesiologista e especialista em medicina antroposófica com certificação pela GAAD da Alemanha, médica integrante do corpo clínico do Complexo Hospitalar Santa Casa. E hoje nos apresentará o tema Medicina Integrativa e Estresse. Por favor, recebam a doutora Yara Ferreira. Integrativa e o estresse. Pode mudar. Pode mudar? A palestra de hoje eu vou tentar usar o mínimo possível de termos técnicos e definições e mais assim coisas práticas, porque o público-alvo é nós profissionais de saúde e nesse nosso dia a dia. Então eu vou seguindo no assunto que a medicina integrativa começou a surgir no final do século passado, tem várias áreas de atuação, então a gente vai ter acupuntura, homeopatia, ayurvédica, então todas essas tradições antigas de como se tratar um indivíduo até a medicina tradicional. Então assim, a medicina alopática, ela vai ser ampliada pelas essas outras técnicas de medicina que se juntam e formam essa medicina integrativa. Hoje no Brasil, a medicina integrativa pelo CRM não é uma especialidade médica, então ela é uma área de atuação. E dentro dessa área de atuação existem algumas terapias que são consideradas especialidades médicas, porque foram comprovados por trabalhos, por demonstração de casos, que tem realmente um poder de cura, vamos dizer. Então, no Brasil atualmente, a acupuntura e a homeopatia são as únicas terapias incluídas nessa medicina integrativa que fazem parte do rol de especialidades do CRM. Antigamente, eles diziam como alternativa. E alternativa é um termo muito ruim, porque parece que você é alternativa a algo, né? Então, você exclui a medicina tradicional e coloca como uma alternativa para a cura. E não é. Na verdade, ela integra. Então, ela vai fazer parte de tudo que a medicina tradicional traz, mais o que as outras técnicas podem agregar. Então, ela vai tratar o indivíduo em todos os âmbitos da sua vida. O ser humano na integridade bio, sócio, anímico e espiritual. O que quer dizer isso? Que ela vai olhar quem ela está tratando, pode ser uma pessoa, e tem também hoje em dia até os animais, a veterinária, aí entra só o bio, o sócio, o anímico. No corpo físico, que seria o biológico, no social, como essa pessoa está integrada na sociedade em que ela vive, o anímico é essa vida de sentimentos, e o espiritual é no que ela acredita, é o que vem do eu, que seria, né? Próximo. O que eu vou falar hoje é a medicina antroposófica. Então, o que significa isso? Porque muita gente ainda não conhece. Aqui no Brasil ela está em vias de ser acreditada como especialidade médica. Na Alemanha ela já é bem reconhecida. Então, aqui no Brasil a gente precisa ser médico para fazer, então são 6 anos de medicina, mais alguma especialização que a pessoa tenha. E aí você procura a Associação Médica Brasileira de Medicina Antroposófica ou a Unifesp, que também tem um núcleo lá. E você faz um curso de 2 anos, e aí você sai com um certificado de médico ampliado pela antroposofia. Eu fiz esse curso, e aí como no Brasil isso ainda não é uma especialidade médica, eu fui procurar a origem e falei, bom, então é melhor olhar onde foi criado isso. E aí eu fui lá procurar saber realmente como que funcionava. E lá na Alemanha ela é uma especialidade.
Aí, como a raiz do nome diz, antropo é homem e Sofia é sabedoria. Então, ela visa tratar o homem como o centro dessa sabedoria. O que o homem faz, a sua interação com o ambiente e as coisas. Então, tem o homem como ponto principal do estudo, sendo mesmo responsável pelo processo de saúde e doença. Ela surgiu no início do século XX na Alemanha. Bom, eu vou continuando e aí depois a gente chega no slide de novo, tá bom? Então, assim, ela foi criada na Alemanha no início do século XX, por uma médica, mulher. Ela se chama doutora Ita Wegmann. Ela tem pais, né, de origem alemã, mas ela morava na ilha de Java. E ela, na adolescência, volta para a Alemanha e ela encontra com um filósofo e pensador na época, que chama Rudolf Steiner, que era um cientista e professor, que estudava muitas áreas do conhecimento médico e sobre o homem. E aí ela começa a ter vários questionamentos de o porquê das coisas. Então, nessa época, na Europa, né, no começo do século XX, ela começa a ter muitos questionamentos do modo que os médicos e as pessoas tratavam as doenças. Então, a medicina era pautada na patogênese, que era o que causa as doenças. E começou a ter essa descoberta dos vírus, das bactérias, dos medicamentos, dos antibióticos. Então, assim, era muito pautada na doença. E a pergunta dela era: o que acontece que tem pessoas que vão ficar doentes, expostas a um patógeno, e tem pessoas que não? O que determina isso? É uma individualidade no ser humano. E aí, com essas perguntas, ela foi desenvolvendo um pensamento científico. E ajudada, né, pelo Rudolf Steiner, eles começam a ir lá atrás, desde o que era a medicina no Antigo Egito, o que era a medicina na Antiga Grécia, o que era a medicina na Antiga Grécia com Hipócrates, o que ele dizia, né? Então, Hipócrates pra gente é o pai da medicina. Isso. Ele tem várias teorias que são usadas até hoje, né, que baseiam um pouco essa medicina antroposófica. Ele tem a teoria dos humores, ele tem a teoria também dos elementos da natureza. Ele tem essa coisa do momento oportuno do agir, que é o quê? A hora certa que você... É uma janela de oportunidade. A hora certa que você vai agir naquela individualidade que vai promover um equilíbrio e voltar à sua homeostase. Então, assim, voltar à saúde. Seguindo esses estudos, eles chegaram para Celsus, que era um médico formado pela Universidade de Viena, que também era alquimista na época e físico. E ele desenvolve várias teorias, e a principal... Nossa, ficou estranho. A principal é assim, que todas as substâncias são venenos. Não existe nada que não seja veneno. Somente a dose certa diferencia o veneno do remédio. E se a gente pensar, isso ainda hoje é muito verdadeiro, porque muitas coisas que a gente tem na nossa medicina atual é veneno. A dose certa que vai ser o remédio. Então, através disso e dos estudos dele, que ele foi o primeiro médico que começou a usar uma teoria que os metais e os minerais também curam. Então, ele conseguia curar, foi a primeira tentativa de controlar a sífilis com mercúrio. E ele controlou bem alguns casos de sífilis. Então, começou a ser utilizado elementos que não eram comuns na terapêutica para alcançar a saúde do indivíduo. Outros estudos foram baseados na teoria de Goethe. Goethe foi um poeta alemão e cientista. Não é muito conhecida essa parte cientista dele, né? Ele é mais famoso pelos poemas e pelos livros, mas dentro do poema de Goethe tem muita coisa
que ajuda o médico a pensar na solução dos problemas. Então, assim, na teoria das cores de Goethe, você tem a influência das cores, das energias. Na metamorfose das plantas, ele estudou muito como essa planta cresce, se multiplica, o que essa planta pode trazer para a gente. E o método científico dele, hoje em dia, existem grandes centros, inclusive um bem conhecido em Nova York, que é da ciência goetheanística. E o que ele faz é um método de estudo onde você vai definir uma imagem. Então, no primeiro momento, você faz um primeiro encontro com uma planta ou com uma pessoa, aí você vai observar qual é a primeira impressão. A partir dessa primeira impressão, você vai começar a descrever de forma clara e concisa do que é formado aquilo. E aí isso torna um objeto de estudo. E a partir desse momento que você estuda um objeto ou uma planta, você se aproxima dele de um modo diferente, mas na essência daquilo, e consegue criar uma imagem. E aí é essa imagem que vão ser trabalhadas no medicamento e na cura. Próximo. Ita Wegman e Steiner fizeram um livro. Esse livro chama Arte de Curar. E nesse livro tem vários capítulos com as teorias, né, deles que eles conseguiram desenvolver através de todos esses estudos. E uma principal observação que eles têm para conseguir curar, assim, né, voltar ao equilíbrio das pessoas, é: o homem é um microcosmo do macrocosmo. E aí o que significa isso? Significa que tudo que está lá fora, nos reinos da natureza, também fazem parte da gente, também está dentro do nosso corpo. Então, com isso, o ser humano engloba e unifica esses fenômenos que ocorrem nos reinos da natureza e recebem a influência do cosmos. Então, a partir disso, começaram a pesquisar e viram que no reino mineral, o que tem no reino mineral? O reino mineral, ele é sujeito às leis da física. Leis da física é o quê? Tudo que tem peso e ocupa lugar no espaço existe, é material. O que é matéria? O que tem peso e ocupa lugar no espaço. Então, o reino mineral, ele é feito de um corpo físico que está sujeito às leis da física. O reino vegetal, ele participa dos processos vitais, é o primeiro reino que começa a vida. Até então, no mineral, a gente não tinha vida. No vegetal, a gente vai ter um corpo físico e vai ter esses processos vitais, que é a vitalidade, o crescimento e a adaptação. Então, o que passa de um reino para o outro se repete nesse segundo reino e agrega alguma qualidade. Então, a gente vai ter um corpo físico e esse corpo vital desse crescimento. No reino animal, a gente vai ter as mesmas coisas que você tinha no corpo físico, o corpo vital, da vitalidade, do crescimento, e vai acrescentar uma coisa que as plantas não têm, que é o movimento. E a gente vai ter uma vida de sentimento, uma organização sensitiva e um ânima, que começa aí um conceito que eles falam de alma, mas aqui no meio científico vira como um ânima mesmo. É o que move esse animal. O animal tem essa vida de sentimentos, esse movimento e o ânima de grupo. Ele não tem uma individualidade. Quando você pensa nos leões, ou numa vaca, ou no cachorro, o que ele faz? Não, ele vive em grupo. Então, tudo que ele vai gostar ou desgostar ou comer tem esse instinto e esse grupo. Próximo. E a gente chega no homem, e como repete tudo, o que o homem vai ter? Então, a formação do homem vai ser as mesmas coisas que tinham na natureza. Então, ele tem um corpo físico, esse corpo vital, uma organização sensitiva, e inaugura uma característica nova que nenhum outro reino tem, que é o eu. Então, o ser humano tem uma personalidade, um contato a mais, ele tem essa individualidade, uma autoconsciência, a liberdade de fazer as coisas. Um animal, muitas vezes, não tem
tem liberdade. Um leão está com fome, ele vai comer. O ser humano não. Ele está com fome, ele vai ver, eu posso comer agora ou não? A linguagem. Então, no homem, nesse desenvolvimento, a gente vai ter o andar, o falar e o pensar. É o que vai diferir o homem dos animais e dos outros reinos. A outra teoria é que no ser humano, está bem ali, são designados também sistemas, um sistema neurosensorial, um sistema rítmico, que é esse do meio, e um sistema metabólico. E o que vai fazer a saúde é que esse sistema neurosensorial, rítmico e metabólico tem que estar em equilíbrio. E como é esse equilíbrio? Depende do estágio de vida e depende do que a pessoa traz com ela. Então, assim, qual é o tipo de personalidade, qual é o trabalho que ela faz, como ela está usando esses sistemas, e isso entra em equilíbrio e nós vamos ter a saúde. Agora, se ao longo dessa biografia ela tem algum distúrbio nesses sistemas, geram as doenças. E aí a gente vai ter do sistema neurosensorial as doenças esclerosantes, que são as doenças que vêm com a idade. E na criança, que geralmente é do sistema metabólico motor, as doenças inflamatórias. Então, criança vai ter muito mais doença inflamatória do que idoso. Aí, o que a gente percebe? Que, como o homem é o microcosmo do macrocosmos, o que é mais certo de pensar que tudo que pode trazer esse equilíbrio de volta para o ser humano está lá fora. Então, isso a medicina alopática também faz. A dipirona, por exemplo, é uma planta. Então, eles foram lá e viram que a dipirona, essa planta, abaixa a temperatura, tira a dor e fizeram um remédio. Hoje em dia, industrializado. Essa planta, o briófilo, ela é a planta que, como o próximo tema é estresse, eu já trouxe ela é a imagem do paciente que é estressado. O que esse paciente vai precisar? De vitalidade, de crescimento, ele tem insônia, mal-estar, fadiga. E essa planta ela é muito vital, ela vai trazer tudo isso para o ser humano. Então, através desses estudos do Gate e o modo como nessa medicina a gente vai olhar para o paciente, você consegue saber o que está acontecendo através da consulta médica, o que está acontecendo com o corpo físico dessa pessoa, qual é a queixa que ele tem, o que está acontecendo com a vitalidade, a vida de sentimentos e esse eu vai ser o que ele está fazendo no mundo agora, ou por que surgiu essa doença. E através disso, o médico cria uma imagem do paciente e ele procura, no reino da natureza, uma imagem de um medicamento que vai poder trazer de novo esse equilíbrio para o corpo. Então aqui, eles estão, eu não sei se a foto vai dar para ver, mas dentro do laboratório, eles pegam uma planta, essa planta é cultivada de maneira biodinâmica, então tem toda a técnica de cultivo. Ela é cultivada também regada com os metais, para poder sair banhada numa água de prata. Então, ela é uma argento oculta. As folhas do briófilo são recolhidas, colocadas numa processadora, como se fosse um liquidificador gigante. Ele é batido e feita uma tintura mãe. A tintura mãe é como na fitoterapia mesmo. Existe a planta dentro desse medicamento. A partir daí, dependendo o que você está querendo tratar na pessoa, ela é dinamizada como na homeopatia. Então, ela é menos dinamizada, diluída do que na homeopatia, que chega no CH, aqui a gente chega no D, que é 10, e tem esse remedinho. Então, a gente procura a imagem com a imagem da planta. Próximo. Bom, seguindo nesse contexto do estresse, o que caracteriza o estresse?
o estresse é uma resposta adaptativa do organismo frente a uma agressão. Então, assim, eu fui procurar definições corriqueiras, fora do que realmente só a medicina antroposófica fala, ou mesmo na medicina integrativa, mas na vida comum, na vida geral. Aí acho um monte, né, de definição, e que estresse é ruim, ou se o estresse é bom. Então, aí a gente vai conseguir discutir um pouco disso, que é: será que o estresse realmente é de todo mal? Se a gente viver numa vida tranquila, sem nada que vá te atrapalhar ou te tirar da zona de conforto, isso é bom? Não, tem gente que vai ficar sentado com um pote de sorvete na TV o dia inteiro, né? Concorda que não vai ter evolução, não vai para frente? Então, muitas vezes, a situação estressante, um desequilíbrio, uma desarmonia, vem para te mostrar alguma coisa. Então, ela vai ser uma resposta adaptativa do organismo frente à agressão. Em doses ideais, funciona como um motivador. É um estado de prontidão. Então, quando você tem um evento estressante, você fica num estado de alerta. O que vai depender se o fator vai ser estressante ou não para aquele indivíduo, vai ser a capacidade de autocontrole que essa pessoa tem de enfrentar a situação estressante, a serenidade interior que ele tem de conseguir enfrentar tudo isso, o equilíbrio frente ao fator estressante e a resiliência. A resiliência é a capacidade de você retornar ao que você era. O controle do estresse. Qual é o objetivo? Essa parte é bonitinha, né? Porque eu quero ver quem consegue, né? Atingir um estado de harmonia consciente diante dos desafios da vida. Então, eu acho que perante uma situação de estresse, esse vai ser o nosso objetivo, você continuar conscientemente percebendo que aquele evento estressante está servindo para você sair da sua zona de conforto, melhorar e dar um passo à frente. Próximo. Bom, essa é uma teoria bem interessante, que eles descrevem que toda situação de estresse, a gente vai ter um hiperestresse, um hipoestresse e um estado basal. Então, vocês imaginem uma pessoa, normalmente, no dia a dia, ela está lá no estado basal dela, suave na nave, levando a vida normal, vamos lá. Aí aconteceu um evento estressante, ela vai lá e sobe na curva, então é um hiperestresse. O que acontece? Toda vez que você tem esse hiperestresse, você desencadeia uma resposta frente a esse estresse. No primeiro momento, estimula a liberação de adrenalina, gera um estado de alerta, um ânimo, um vigor, mais energia, é uma coisa estimulante. Nossa, ó, aconteceu, eu tive que objetivamente ir lá e resolver esse problema. Aí, passada essa primeira fase, isso decai, porque é devido a um neurotransmissor que é a adrenalina. Isso fadiga, cai os níveis hormonais, dos neurotransmissores, dos outros hormônios do estresse, e a pessoa cai nesse hipoestresse. Então, depois de uma situação muito estressante, muitas vezes você cai num cansaço mais forte. Imagine a gente num plantão, lá o dia inteiro, muito estressante, quando chega em casa, nem que você queira, não consegue nem comer direito, você mal toma banho e dorme. O que a gente tem que perceber é que o que gera a doença não é o estresse. O que gera a doença vai ser esse fato de situações estressantes se repetirem ao longo do tempo e um encavala no outro. Então, você mal se recuperou de um, já vai ter outro. Você mal se recuperou, já vai ter outro. E isso faz uma mudança na sua linha de base. E esse seu estado basal muda para uma situação de hiperestresse. Então, você fica aquela pessoa hiperreativa, que mal encosta, já deu choque. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que é assim, né? Já olha, já vê, hoje está dando choque. O que aconteceu? Essa pessoa tem que voltar para a linha de base. E aí, é isso que a gente tem que ver. Na prática,
O que faz a gente voltar para essa linha de base para você não cair nessa cilada que é um estresse atrás do outro, um estresse atrás do outro, e vai gerar doença. Próximo. Primeiro item que eu acho que assim, é primordial para a vida, né? Acho que todas as palestras dessa semana vão estar um pouco pautadas nisso, que é o autoconhecimento. Então, assim, saber os motivos, né? Saber o que te move, o que te faz feliz, onde você quer chegar, quais são os seus hobbies. Assim, você precisa de uma atividade que seja fora do seu trabalho, fora das coisas que te fazem gerar um estresse. A atividade física, a família, a alimentação correta, no horário, né, como deve ser, sono, um trabalho social, um animal de estimação. Aí a gente entra no que te move, o que te faz feliz. A gente pode incluir também uma vida espiritual, que é o que o Dr. Alexandre falou na primeira palestra, que pessoas que têm família, que têm o quê? Que acreditam numa coisa maior, vão ter menos estresse e vai ter menos depressão. O outro fator é o tempo. Esse fator tempo é muito interessante, porque o tempo é a gente que faz, na verdade, né? Porque o tempo cronológico e o tempo biológico são diferentes. Quantas vezes vocês param para pensar e percebem que quando você está fazendo uma coisa interessante, legal, o tempo passa muito rápido, parece que foi muito mais rápido do que é. E quando você está fazendo alguma coisa chata, amorosa, ou que você nem queria estar ali, o tempo não passa. E às vezes, cronologicamente, é a mesma quantidade de tempo. Então, ele é muito subjetivo nesse fator que a gente sente. Então, para ter menos estresse, existem várias técnicas e trabalhos que dizem que se você vive no momento presente, você vai ser uma pessoa menos estressada, porque você não vai estar preocupado do que foi ou o que vai ser. Você está preocupado com o que está acontecendo agora. Então, para ajudar nessa técnica de menos estresse, a gente vai ter o mindfulness e a meditação, que vai ser uma palestra, spoiler, palestra durante essa semana que também a gente vai ter. E a organização do tempo é muito importante, porque quando você é organizado, a sua gestão do tempo, o tempo vai trabalhar ao seu favor e não contra. Então você vai ter tudo organizado e consegue fazer tudo o que você precisa naquilo. Então você não vai se sentir pressionado. Próximo. E é um detalhe muito, muito importante, que é o que gera a maioria das doenças psíquicas, dessa vida de sentimento, e também mais tarde que se vão aparecer, se fisificar, né, aparecer nesse corpo físico, é a preocupação excessiva do que foi ontem, o que vai ser o amanhã. Então, assim, que são coisas que não existem, né? Se a gente parar para pensar, o ontem é só uma memória, é o que já foi. O amanhã é um futuro, será? É imaginação. A gente não sabe o que vai acontecer. É pura imaginação. E isso vai trazer no ser humano doenças que são a depressão, viver no passado, depressão e melancolia. Viver no futuro, ansiedade, síndrome do pânico. Então, o equilíbrio e a saúde é viver no hoje. Difícil também, né? Mas vamos firme. Aí, tem um dizer que ficou bem bonito, que eu copiei certinho para passar para vocês, tudo no universo, da matéria mais densa à energia mais sutil, está em estado vibracional. Então, o que quer dizer isso, né? Que tudo são ondas. Então, hoje em dia a gente tem ondas que são suprassensíveis, ondas que são infra, nós temos ultrassom, ondas de rádio, 3G, 4G, tudo isso é onda. E o nosso corpo também é onda. Então, tudo, desde a matéria até a energia, é um estado vibracional. Tudo se
resume a ondas de frequência. Dentro dessas ondas de frequência, a gente pode concluir que ondas de frequência geram um ritmo. Então, a medida de saúde mais eficaz é mudar o nosso tempo de maneira rítmica. E no primeiro desenho, acho que não dava para ver muito bem, quando a gente fala que na medicina antroposófica a gente considera o homem como no sistema neurosensorial, no rítmico e no metabólico, nos dois polos a gente tem doença. No sistema rítmico, que é central, que é o coração e o pulmão, a gente tem saúde. Então, é isso aqui. Toda vez que a gente gera um ritmo, a gente vai ter saúde. A medida de saúde mais eficaz é moldar o nosso tempo de maneira rítmica, aprender a lidar com o tempo estruturado e transformar a pressão angustiante num ritmo vivificante. Então, se alguém te pressiona num ritmo a mais do que é o que você está acostumado, o que você quer, você traz isso para um ritmo que para você tá saudável, tá bem, você tá tranquilo naquele ritmo. Então, entra aí o autoconhecimento, entra aí essa gestão do tempo, entra aí se conhecer. Então, a saúde é estar no ritmo. A doença é sair do ritmo. E a gente tem isso muito claro quando você pensa no coração, que a doença é uma arritmia cardíaca, é o coração fora do ritmo. A gente tem um cérebro fora do ritmo, ou epilepsia, né, uma disritmia cerebral. E aí tem antes do último item, então vão ser esses 3 itens para a gente conseguir controlar o estresse, que o autoconhecimento que tem todos incluídos, o ritmo, o tempo, viver no momento presente, né? Sempre lembrando que em qualquer situação que isso gere doença, quem tem que ser chamado? É o médico. Então, você tem um sintoma no seu corpo físico, você percebe que você não consegue voltar para a sua linha de base, é médico. Médico tradicional? Sim. Primeiro, não deu certo? Ou você quer tentar outra coisa? Fitoterapia, um médico, um homeopata, um acupunturista que a gente tem no ambulatório da Santa Casa, buscar ajuda. E aí dentro disso, como todo mundo aqui, a maioria é profissional de saúde, eu vou trazer um casinho clínico que é o 3º item, né? Que imaginem vocês num pronto-socorro. É bom pronto-socorro, né? Porque lá pode aparecer paciente que para, né? No resto do setor, melhor não, né? No centro cirúrgico não pode. Chega esse paciente, você está na triagem. Então, o seu José chegou lá, não estou passando bem, A enfermeira começa a fazer o atendimento, vê a pressão, a frequência, está médio, coloca ele numa cadeira, dá lá o número, de repente o seu paciente cai. Qual é a primeira coisa que essa enfermeira vai fazer? Então, esse paciente está lá, caiu. Ela vai identificar o fato, ela vai lá olhar, chamar, seu José, tá acordado? Não tá? Ih, tá parado, não responde. Seu José não responde. O que você vai fazer? Chama ajuda. Tudo isso faz parte dos graus, né, dos degraus de um protocolo. Então, existe um estudo que, identificando as causas ou o que acontece, criou um plano de ação. Então, um protocolo é um plano de ação. E esses protocolos e planos de ação na saúde é muito importante para a gente conseguir se pautar para obedecer e diminuir o estresse de quem está atendendo o paciente. Porque você imagina, se em cada lugar ou em cada profissional de saúde que vê uma situação estressante, que é uma pessoa parada na tua frente, não saber o que fazer ou cada um fazer alguma coisa da sua cabeça. Então, o que diminui o estresse de um profissional de saúde é estudar, é saber o que ele tem que fazer naquela hora, o que esperam de você, né? Qual é a sua função diante daquele evento. E aí entra a fotinho, pode passar, que é o protocolo. Então, é assim, como se você estivesse fazendo um bolo com protocolo e um bolo sem protocolo. Então, qual você vai querer participar? Né? Por quem você vai querer ser atendido?
E isso vai gerar um estresse, às vezes físico, emocional, e mesmo assim, em todos os âmbitos da vida, desse profissional de saúde que não tem esse protocolo na cabeça, ou levando para a nossa vida normal, o que fazer diante das dificuldades, qual é o plano B, qual é a saída. Então a gente tem sempre que programar alternativas, isso é estudando, se preparando. E aí o próximo. E com isso, eu termino a apresentação de hoje, mostrando, assim, agradecendo também a Santa Casa, que tem uma equipe maravilhosa e que está empenhada em desenvolver esses protocolos. E a área que eu trabalho é no centro cirúrgico, e esse mês de julho o centro cirúrgico recebeu um certificado de que participou de vários protocolos, e com isso tá todo mundo sabendo o que fazer, né? Assim, tá bem específico, que esses POPs que parece que no começo só enche o saco, que tem que ir lá no treinamento, não, tem um motivo. Tudo isso faz diminuir o estresse de enfrentamento de situações não corriqueiras dentro do setor. Bom, próximo. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Yara Ferreira pela palestra e chamo aqui ao palco o senhor Pedro Fernandes, que é vice-presidente do Plano Santa Casa Saúde, para que entregue a ela uma lembrança em agradecimento.